Olá, eu sou o Desaplaudido e vou contar um relato para você. O encargo maldito. Antes de tudo, chega no like, deixe seu like aqui já no começo, que me ajuda muito aqui no canal, e vamos ao relato. O rapaz que me contou esse relato chama Diego. Ele me fala que aconteceu mais ou menos uns 15 anos atrás, que ele teve que ir de São Paulo até o interior de Minas Gerais, mais ou menos na cidade de Cariaçu, que fica mais ou menos uns 18 quilômetros de distância, acredito que desde São Paulo. Nessa época ele trabalhava de faz tudo em uma funerária e teve que levar uma caixa misteriosa a um determinado endereço até as 10 horas da noite daquele mesmo dia. O problema é que quando o patrão dele mandou ele fazer isso, já passava de mais ou menos umas 4 horas da tarde. Mas antes ele perguntou pro patrão dele o que tinha dentro da caixa. E o patrão dele disse que não sabia. Só sabia que quem entregou aquela caixa foi uma mulher muito esquisita, mas que ela pagou muito bem para aquele serviço, que era para ser feito por eles. Que ela pagou muito bem para aquela caixa ser entregada até o destino. E a mulher disse ainda que de forma alguma aquela caixa deveria ser aberta por ninguém. Inclusive que a caixa tinha até uma espécie de lacre, um cadeado, ela era de metal e preta. Ele disse até que chegou a pensar, por que aquela mulher não colocou simplesmente a caixa no correio? Mas o chefe dele já foi muito que já sabia que ele ia questionar isso, não deixou nem ele questionar e ofereceu os R$ 1.000 para ele fazer a entrega. Percebem, por R$ 1.000 ele não tinha motivo nenhum para não ir. É muito dinheiro. Será? Então ele não deu tempo de fazer nada. De lá mesmo ele ligou para a esposa dele que ele ia fazer a entrega, né? Que ia ter que viajar e pé na estrada. Pegou a caixa e vai entregar. Mais ou menos no cair da noite, mais ou menos ele já estava cansado porque ele já tinha trabalhado o dia inteiro. Mais ou menos ali 7 horas da noite, já tinha dado mais ou menos uns 100 quilômetros, surgiu um velhinho na beira da estrada pedindo carona. Como era um velhinho, um idoso, ele não pensou duas vezes e parou o carro. Opa, pra onde o senhor tá indo? E o senhor respondeu, olha, eu tô indo para perto de Belo Horizonte. E o Diego conta que não era bem para perto de Belo Horizonte que ele tinha que ir, mas ele falou, olha, sobe no carro que eu te deixo mais perto do caminho. Aí o senhor falou, beleza, e subiu no carro. Papo vai, papo vem, mais ou menos uma hora que ele já estava ali dentro, já estava de noite, já era escuro. O senhor perguntou para ele o que ele estava indo fazer. Ele falou que estava indo fazer uma entrega. Inclusive, ele mostrou o endereço, perguntando se ele sabia onde que era. E o senhor Almiro falou que sabia onde que era. Só que ele conhecia um atalho para chegar lá. E já dizia a minha avó, quem procura um atalho, procura trabalho. E se meu amigo ele soubesse o que estaria por vir, jamais dado carona para aquele senhor. E aí o senhor Almiro começou a seguir ele por aquele caminho. E aí ele percebeu por aquele caminho que jamais ele conseguiria voltar sozinho para aquele lugar. Era a primeira vez que ele estava indo ali, tudo escuro, ele não enxergava nada. E aí ele ainda perguntou pro senhorzinho, né? Olha, eu não vou conseguir voltar aqui sozinho. Depois o senhor volta comigo até a estrada principal. Aí o senhorzinho abriu um sorriso sarcástico, meio irônico, e falou para ele que ele não tinha que se preocupar não, que ele jamais precisaria voltar. Naquele momento ele se assustou, né? Porque isso não é nada normal. Eles estavam conversando, parecia até tranquila a conversa dos dois. E aí, naquele momento, ele solta uma dessa de boa. Do nada, ele falou: não, vou parar o carro e até aqui, né? Parou o carro e falou pro velhinho: desce aqui, acabou a viagem, acabou a carona. Nisso, o velho mudou totalmente de humor, olhou para ele e perguntou: você tem alguma coisa para mim? E foi onde ele ficou mais abismado, porque até então ele não sabia, o velho não sabia que ele tinha uma caixa, ele sabia que ia fazer uma entrega. Então o velho já supôs que ele tinha alguma coisa e o questionou se ele tinha alguma coisa para ele. Ele ficou super assustado e continuou insistindo, mandando o velho descer do carro. O velho agarrou pelo braço dele e continuou insistindo: me entrega, me entrega, me entrega. E ele falou que não tinha nada para entregar, que naquele momento deu vontade de partir para cima do velho, mas que simplesmente abriu a porta e o empurrou para fora. Nisso que ele empurrou o velho para fora, o velho caiu, dando de frente com um cemitério. Na hora que ele olhou pro lado, ele falou: gente, tipo assim, esse cemitério não tava aqui. E agora já tinha um cemitério ali do lado de fora. Ele desceu correndo para ver se aquele velho tinha se machucado e percebeu que o velho entrou para dentro do cemitério correndo também. Ali ele olhou para o lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, mas começou a escutar uns barulhos estranhos vindo de dentro do cemitério. Ele já estava cagado de medo. Veja bem, ele estava numa estrada à noite que ele não conhecia, deu carona para um velho estranho. Ele falou: até aqui. Pegou aquela caixa que estava dentro do porta-mala e jogou
naquele portão do cemitério, aquele portão bem enferrujado, do meio do nada, literalmente do nada, jogou aquela caixa lá e aquela caixa se abriu, revelando o que tinha no interior dela. E adivinhe, era um crânio humano. Aí ele falou que foi a gota d'água, ele entrou para dentro do carro e cantou pneu. E diz que até hoje, quando ele lembra desse desespero para sair daquele lugar, ele sente muita angústia no peito. Que ele não sabe como ele prosseguiu, mas mais ou menos uns 40 minutos depois, ele encontrou a estrada novamente e acelerou para chegar o mais rápido possível, para chegar longe dali. Daí ele foi para casa com o carro da funerária mesmo, e aí no outro dia, quando amanheceu, ele já estava decidido a entregar o carro para a funerária, a conversar com o chefe e pedir as contas, decidido que já não queria trabalhar ali. Ele mal dormiu durante a noite, quer dizer, ele nem dormiu de impressionado com tudo que tinha acontecido. E aí, quando ele estacionou em frente à funerária, ele tomou um baita susto, outro susto. Uma mulher totalmente de preto estava em frente à funerária e ela perguntou diretamente para ele se ele tinha entregado. Ele mal olhou para ela, não respondeu porque ela tinha uma aparência meio de perturbada e já foi direto falar com o chefe dele e contou tudo pro chefe dele, o que tinha acontecido e que não queria dinheiro nenhum mais, só que ele não trabalharia mais em funerária nenhuma e não queria dinheiro nenhum. Pelo visto, ele não queria até... Eles fizeram até um barraco lá porque falaram até que ia chamar a polícia. Mas nisso que falaram que ia chamar a polícia, aquela mulher de preto, desapareceu. Ninguém mais viu aquela mulher lá dentro. E aí, anos depois, ele conversando sobre essa história com a cunhada dele revelou que também, a cunhada é de Minas Gerais, que tinha uma história ali pelaquela região, que tinha um velho, que era andarilho, que acabou sendo desaparecido e depois de mais ou menos uma semana, encontraram apenas o corpo dele. E ali ele foi enterrado, mas sem a cabeça, somente o corpo. Que há muito tempo atrás essa história vinha passando de geração em geração e ela acreditava que era para dar medo nas crianças, mas que a história batia muito com o que ele tinha contado. Era muita coincidência, que isso foi muito assustador e que ele nunca iria se esquecer. Mas ele não termina aqui. Ele diz que precisa relatar os acontecimentos que aconteceram depois disso, depois que ele saiu da funerária. E realmente ele ficou muito tempo preocupado sem saber o que tinha acontecido aquela noite. Sobre aquela entrega, muito estranho, o velho, uma mulher de preto, muito dinheiro. E aí ele ficou preocupado e querendo investigar tudo o que tinha acontecido. E aí foi se passando meses e meses e meses, até que um tempo depois ele tomou a decisão de ir atrás de saber o que tinha acontecido naquele cemitério. E que se fosse por curiosidade, jamais ele faria isso. O problema é que ele nunca mais conseguiu dormir novamente. Ele não tinha paz, ele não dormia bem, ele não conseguia mais ter um relacionamento, ele não conseguia mais ter a casa. Ele acordava 3 horas da manhã tendo um pesadelo, onde ele corria sozinho por uma estrada deserta em direção a um cemitério. Mas na hora que ele entrava no cemitério, apareciam uns espectros assustadores, tipo um fantasma, que não deixava ele entrar. Jogava ele para fora do cemitério. Enquanto uma voz dentro do cemitério chamava por ele e pedia socorro com muita agonia, com muita dor, e ele acabava acordando no meio da madrugada, não conseguindo dormir mais. E aí ele começou a ficar preocupado, perguntando, foi atrás de padre, foi atrás de pastor, e explicaram para ele sobre espíritos, purgatórios e todas essas questões pós-morte, né, que muita gente acredita. E ele falou que ele não tinha mais paz. Então ele falou que estava decidido, que ia pegar o carro, ia dirigir até aquele cemitério e descobrir o que tinha acontecido. Lá vai ele em outubro, gente, olha o mês, em outubro, no mês das bruxas, ele vai com o carro diretamente atrás daquele cemitério. Ele fala que chovia muito naquele dia, que ele teve até que reduzir a velocidade, mais ou menos uns 80 km por hora, mas ele estava determinado. Mesmo com a dificuldade da chuva, com as estradas esburacadas, ele iria achar aquele cemitério e acredita, ele acabou achando. Ele disse que o lugar é realmente desolado, parecia que não tinha ninguém por perto, realmente um cemitério abandonado. Estava sem nada, sem ninguém. E aí ele começou a olhar para os lados e tal, e aí ele pegou o celular para ver se tinha algum sinal, não tinha celular, e aí não tinha sinal no celular, e aí ele começou a olhar as lápides, as datas, e não tinha nenhuma sepultura recente. A sepultura mais nova que ele encontrou ali era de 1986. É isso? 1986.
ou seja, muito antigo. É muito tempo, já é mais de 100 anos, quase, não, 100 anos não, mas mais de 50 anos, né, que ali já não tinha ninguém enterrado, então realmente poderia estar abandonado. Quando ao longe ele avistou uma mulher toda vestida de preto, que parecia aquela mulher que foi cobrar ele lá na funerária aquele dia, toda vestida de preto. Ela estava de frente a um túmulo com a cabeça para baixo. Então ele foi para perto dela. Quando ela percebeu que ele estava chegando, ela começou a caminhar saindo do túmulo que ela estava parada. E ele começou a ir atrás. Só que na hora que ele para em frente ao túmulo que ela estava parado, estava lá a caixa preta. A mesma caixa preta. E o estranho é que ele estava perto da mulher, mas ele nunca conseguia chegar até ela. Ele caminhou atrás dela, e inclusive chamava por ela, e ela não respondia e continuava andando. Então ele acelerava o passo e ele acelerava o passo também. Só que em uma curva do cemitério, onde o mato já estava mais alto, afinal era um cemitério já abandonado, a mulher desapareceu. Ali ele já não via mais a mulher já não existia. Aí tá, ele volta de novo para o túmulo, né, para ver de novo aquela caixa. E aí, na hora que ele virou, a mulher estava de frente para ele. De frente. Ele tomou um susto, gritou, né? Com um susto que tomou, aquela mulher toda de preto de frente para ele. E a mulher perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. O que ele queria naquele lugar. E aí ele desabafou com a mulher. Contou que ele já não dormia bem, que tinha acontecido a entrega, contou do velhinho, contou toda a história para aquela mulher de preto que estava ali, né? De frente a ele. E ali, aquela mulher contou para ele que o problema seria que existia um corpo ali no cemitério que estava enterrado sem a cabeça. E que só ele poderia pegar aquela cabeça e colocar junto ao corpo. Só assim aquela alma conseguiria descansar, porque aquela cabeça tinha sido usada para magia negra, para trabalhos. E aí precisava de uma pessoa de bom coração por ajudar-se uma alma. Então ele teria basicamente que juntar aquela cabeça com o restante do corpo. E aí ele, desconfiado, questionou, né, aquela mulher, perguntou: por que você não entrega? Por que você mesmo não faz isso? E ela disse que ele entenderia isso depois, mas que ele precisaria imediatamente colocar essa cabeça junto ao corpo, senão alguma coisa muito ruim poderia acontecer para ele. Ele abaixou para pegar a caixa. Nisso que ele abaixou para pegar a caixa, a mulher já não estava. Ele caminha em direção ao túmulo, né, que ela tinha apontado, falando qual túmulo que era, e vai deixar. Aparece para ele como se fosse um redemoinho preto, cheio com os olhos brancos, uma fumaça preta com os olhos brancos. Ele encosta, fecha os olhos e diz, começa a rezar o Pai Nosso e fala: eu não tenho medo, eu vou acabar com isso. E aí ele começa a rezar o Pai Nosso em voz alta e em direção ao túmulo que aquela mulher tinha mostrado que ele tinha que deixar a cabeça. Ele entrou no corredor onde estavam os túmulos, e aí num túmulo bem lá no fundo, ele conseguiu deixar a cabeça. Mas no momento que ele coloca a cabeça, ele percebe que ele tem dois corpos ali dentro, duas ossadas, né? Ali dentro daquele túmulo. Mas no meio ali da emoção e da pressa de acabar aquilo ali e ir embora daquele lugar, ele coloca a outra cabeça e escorregou na lama, né? Porque estava chovendo o dia inteiro e caiu. Na hora que ele sobe e levanta, consegue sair ali daquele buraco onde estava aquela ossada, ele viu que tinha duas fotos ali do lado da sepultura. E era quem? O senhorzinho, o senhor Almiro e uma mulher. Adivinha quem era a mulher? A mulher de preto. Nas fotos ela não estava de preto, mas basicamente era a mesma cara, a mesma mulher que estava de frente ao túmulo. Ele viu que ambos faleceram muitos anos atrás. Ou seja, o senhor Almir estava em perturbação e a mulher estava tentando ajudá-lo. Como estava dizendo ali, ele terminou aquilo ali e queria ir embora. Ele queria ir embora, começou a dar passos largos, sujo de barro porque tinha caído, começou a subir, né, e em direção ao carro. Então, quando ele estava vindo embora, ele tem certeza que pelo retrovisor ele viu um casal de mãos dadas se despedindo. E o pensamento dele naquele momento era só: descanse em paz, que aquelas duas almas poderiam se descansar. Ele fala que depois daquele dia, nunca mais ele teve pesadelo, não mais sobre essas coisas, sobre esse cemitério, sobre essas coisas. Ou seja, daquele momento então, o senhor Almiro teve paz. Meus amigos, esse foi o nosso relato de hoje. Complicado, hein? E você? Agora eu te pergunto, você daria carona para um idoso numa estrada
Como você agiria? E se fosse você, ajudaria essa alma precisando de ajuda? Precisando descansar em paz? Eu não sei se eu ajudaria, não sei se eu teria toda essa coragem, não sei se eu daria essa carona no meio da BR, muito complicado, eu não sei. Quero muito ter agradecido se você chegou aqui até o final, não esquece de deixar um comentário, comenta aqui a caixa, se você chegou até o final do relato, deixe seu comentário a caixa, que eu vou saber que você chegou até o final do relato. Um beijo e fui!